Mostra sua UFMG. Oi, gente! Está começando mais um episódio do videocast da Mostra Sua UFMG, um bate-papo para você conhecer os 91 cursos de graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Maria Eduarda Carvalho, vou conduzir essa conversa com vocês. E para torná-la mais acessível, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, uso óculos, estou com uma blusa rosa, calças claras e tênis preto. Aqui comigo estão os professores. Inicialmente a professora Érica Crem, do curso de Engenharia Química. Bem-vinda, professora. Faça sua audiodescrição, por favor. Olá, eu sou morena, cabelos compridos, cacheados, uso óculos, estou com uma blusa branca, calça jeans e um sapato bege. Ótimo. Temos também o professor Valmir Juliano, do curso de Química. Se apresente, por favor, e faça sua audiodescrição, professor. Olá a todos. Eu sou um homem branco, calvo, né? Com o pouco cabelo que me resta está prateado. Estou vestindo uma camisa branca, uma calça cinza e um tênis preto. Ótimo. E também a professora Camila Gargozinho, do curso de Química Tecnológica. Faça sua audiodescrição, por favor, professora. Olá, eu sou uma mulher branca, de cabelos na altura dos ombros. Estou usando uma blusa branca e uso óculos. Ótimo. E além dos professores, também temos os intérpretes de Libras, Paulo e William. E para começar, então, esse bate-papo, vamos falar um pouco sobre as diferenças de cada um dos cursos, principalmente para os estudantes que estão na dúvida entre qual escolher. Então, começando, Valmir, falando sobre a Química, a gente tem duas modalidades, a licenciatura e o bacharelado. Você poderia comentar um pouco das diferenças dessas modalidades? Sim. A Química bacharelado, né, forma, então, o profissional para atuar em laboratórios químicos, de análise, desenvolvimento de novos produtos, pode atuar também em laboratórios forenses, enquanto o licenciado ele é formado para ministrar aulas, né, nos 2 últimos anos do ensino fundamental e no ensino médio. Ótimo. E agora, professora Camila, o nome de Química Tecnológica talvez pode remeter a algo de curso técnico, mas não é bem isso. Você poderia explicar um pouco mais da proposta do curso? Sim, o curso de Química Tecnológica não pode ser confundido com tecnólogo em Química. Tecnólogo é um curso de pequena duração. O curso de Química Tecnológica é um bacharelado, um curso de 4 anos e meio de duração, e ele prepara o profissional para atuar em processos químicos. Ele dá uma formação também como químico bacharel em Química, mas também dá uma preparação para que o profissional atue em processos industriais. Esse é o grande diferencial. Em alguns locais também o curso de Química Tecnológica recebe o nome, um curso parecido com o de Química Tecnológica, é o de Química Industrial. Mas aqui, como o nosso enfoque é mais amplo, então o nosso curso tem o nome de Química Tecnológica. Ótimo. E como que isso é na engenharia química, Érica? Se você puder falar um pouco da formação e se é possível transitar entre outras engenharias também, como que essas interfaces acontecem? Pois é, a engenharia química, né, o engenheiro químico é um engenheiro de processos, então ele pensa, né, na concepção dos processos, então na construção de equipamentos, como, né, a matéria-prima vai ser transformada até um produto final, quais são as etapas, então esse é o objetivo da engenharia química. Como engenheiro, né, a gente tem interfaces com outras engenharias, né, por isso que a gente até está na escola de engenharia, né, da UFMG. A interface é muito grande, né, a engenharia química veio da engenharia mecânica, né, devido à demanda, né, na época da Revolução Industrial, a gente tinha engenheiros mecânicos e químicos, né, então o engenheiro químico veio para unir as duas coisas, né, e, bem, eu acho que é isso, né, a principal diferença é a atitude, né, ou a profissão, né, do engenheiro químico como engenheiro, né, pensando na construção de equipamentos e na concepção dos processos, né, diferente da química ou da química tecnológica. Perfeito. E para tornar um pouco mais palpável, vocês trouxeram alguns objetos hoje para o programa. Eu queria que vocês primeiro descrevessem e explicassem um pouco o que esse objeto representa, qual que é a relação com o curso, a importância deles. Quem quer começar primeiro? Pode ser. Bom, eu trouxe aqui, né,
A gente, né, discute hoje muito, né, os processos produtivos sustentáveis, né, ambientalmente correto, e a gente tem aqui, né, algo que faz parte do nosso dia a dia, se tornou um problema, que é o plástico, né? Então todo mundo aí usa sacolinha plástica, enfim. Foi uma revolução, né, esses tipos de materiais, né, que são muito estáveis, mas geralmente obtidos de fontes não renováveis, nos anos 50, mas hoje a gente sabe que isso é um problema, né? E aí, o engenheiro, né, químico pode pensar em alternativas para resolver esse problema, né? E aqui eu trouxe, né, um exemplo de um bioplástico que a gente faz a partir do amido de milho, tá? Que surge então como uma alternativa, né, desses materiais que são obtidos de fontes não renováveis. A gente pode obter então ele também a partir da fonte renovável, trazendo aí, né, uma opção mais sustentável. Aqui só outro exemplo também, acho que todo mundo também convive com as caixinhas, né, de leite, enfim, e a gente também pode reutilizar essas caixinhas para fazer outros materiais, por exemplo, essa régua, né? Então, eu acho que o engenheiro químico hoje em dia está atuando muito, né? Ele é um engenheiro que resolve sempre problemas, mas ele também está atuando muito nessa área de repensar, né, alguns processos para torná-los sustentáveis, né? E mesmo reutilizando aí alguns materiais que já são alguns problemas, né, para a nossa sociedade. Então, foi esse material que eu escolhi. Ótimo, perfeito. E na química, qual que você trouxe, professor? Conta pra gente. Bom, alguns objetos, né, são clássicos na química, né? O Erlenmeyer, um balão volumétrico, e a proveta, que muita gente vê, né, em filmes, e representa muito bem o químico, né? Mas não só essas peças, né? Nós temos outras que representaria o químico que trabalha com síntese, porque esses objetos aqui não são para síntese, são normalmente utilizados para análise, preparo de soluções. Mas para síntese a gente teria outras vidrarias com outros formatos. Então, toda vez que se fala em química, normalmente a gente observa apresentando frascos com soluções coloridas, saindo fumaça. Representa bem o químico, né? Mas é isso mesmo, né? Então, o químico atua também, né, não só na parte de análise, né, na produção de novos materiais, mas sempre em escalas pequenas, em escalas de laboratório, diferentemente do engenheiro químico, que já leva o produto, aquela ideia, para a indústria, né, para produzir em grandes quantidades. Então, o químico trabalha em cima da bancada, utilizando vidrarias como essas, né, para preparar esses novos materiais que um dia podem vir, né, a ser produzidos em larga escala. E aí existe uma interface, né, entre a química e a engenharia química, que é o que a professora Camila falou, quer dizer, o engenheiro ele tem todo um linguajar, né, ele vai trabalhar com essas grandes quantidades, e o químico vai poder conversar entre a bancada e o chão da fábrica. Ótimo. E na química tecnológica, professora? Então, exatamente como o professor Valmir está falando, deixa eu pegar aqui, o químico tecnológico ele vai trabalhar nessa interface, no escalonamento dos processos, né, falando a linguagem tanto do engenheiro químico quanto do químico. E eu trouxe aqui como um exemplo, né, de um processo em que um químico tecnológico pode atuar, a produção do papel. Então, eu trouxe aqui um papel que eu mesma produzi artesanalmente, né, a partir de folhas de amoreira. E então, como que o químico né, os profissionais em conjunto, em colaboração, químico com engenheiro, com químico tecnológico, podem converter a madeira, celulose, né, primeiro extrair a polpa de celulose, obter papéis diferentes e depois ainda branquear ou não, e como tornar esses processos mais sustentáveis, agredir menos o ambiente. Então, tudo isso é papel, né, do químico tecnológico em colaboração com os outros profissionais, né? Uhum. Então, desde o controle de qualidade da matéria-prima, quanto no processo, quanto no controle de qualidade no tratamento dos resíduos, né, antes de dispor para o meio ambiente,
o químico tecnológico pode encontrar atuação em todas essas fases. Ótimo. Professores, pelo que eu percebi, vocês comentam muito dessa interdisciplinaridade. O professor Eric até comentou com as engenharias, mas e na química tecnológica? O estudante ele pode transitar com disciplinas, com projetos de outros cursos? Como que isso funciona? A química, ela tem um corpo comum, né, de disciplinas, que tanto a química tecnológica como a licenciatura e a química e o bacharel em química, né, eles vão cursar. São disciplinas da matemática, da física e depois as próprias da química, né? Nesse momento, o estudante toma contato com estudantes de outros cursos que também fazem. A própria engenharia química, né, faz a engenharia mecânica, outras engenharias que fazem essas disciplinas. Então, ele começa a tomar contato com esses estudantes de outros cursos e aí, nessa interação, ele pode ir conhecer os outros cursos também, né, e fazer projetos em parceria, né, iniciação científica, em que um estudante da engenharia pode fazer iniciação científica na química, um estudante da química pode fazer uma iniciação científica na engenharia, e com isso ele vai tomando, né, contato com coisas diferentes daquelas que seria só relativa ao seu curso. E na química tecnológica, como que isso funciona? Na química tecnológica a gente tem muito envolvimento também, a interdisciplinaridade, né, está relacionada também, pode ser encontrada nos projetos de extensão, nas interações com o mercado. Então, através desses projetos de extensão, de pesquisa, né, das disciplinas optativas, eletivas que os estudantes podem cursar, ele pode ter contato com uma gama ampla de conhecimento. Ótimo. Agora a gente vai entender um pouco sobre as oportunidades, um pouco sobre o que é esse Viver UFMG. A produção vai passar na tela agora algumas imagens para a gente, específicas de cada curso, mas que dialoga também com os 3 e com outros cursos da universidade. Então, nessa primeira imagem, nós temos frascos de vidros, atuação dentro de um laboratório, e temos uma segunda imagem também, eu acho que teve alguma confusão aqui na troca das imagens. Ah, tá, agora tá certo. Essa primeira é uma sala de trabalho dos estudantes, em frente aos computadores. Professora Érica, você poderia falar um pouco desse laboratório? Qual a formação que o estudante tem aí dentro? Ok. Até puxando, né, o gancho do que o professor Val me falou, para a gente, né, estudar, por exemplo, a ampliação de escala, né, do que se faz numa bancada, até isso se tornar, né, um processo industrial, muitas vezes a gente passa, né, por estudos, né, em escala piloto, né? E essa escala pode ser hoje em dia, com o auxílio dos computadores, simulado, modelado. Então a gente consegue fazer estudos, né, no computador, a partir de dados que a gente coleta no laboratório, de como aquele processo poderia funcionar em escala industrial. Então essa parte de simulação e modelagem de processos industriais é algo bastante atual, é uma demanda do engenheiro, né, para os engenheiros aí de um modo geral, e esse laboratório faz um pouquinho isso, né, investigação de modelagem e simulação. Ótimo. E passando para a segunda imagem, ainda relacionado com o que você disse, a gente tem uma imagem de um software comum nessa simulação de trabalhos voltados para a indústria. Então, professor, eu queria que você falasse um pouco sobre como que é essa capacitação desses estudantes e também se eles atuam em prol desse desenvolvimento de novas tecnologias. Sim. O próprio estudo, né, e o uso dessas ferramentas, né, computacionais é algo, como eu disse, recente, né? Então, investigar, né, e simular um processo, né, utilizando os computadores, sim, é uma tecnologia nova, por isso que eu falei, né, que alguns engenheiros aí estão sendo demandados para atuar nessa área. É extremamente importante ter, né, o contato com a indústria também, para a gente tirar informações de processos reais, para que a gente consiga utilizar isso, né, na simulação computacional, para que realmente a gente consiga melhorar o processo, consiga criar novas tecnologias, novas possibilidades, né? Como eu disse, né, a indústria está correndo muito atrás em tornar os processos sustentáveis, então a gente precisa, né, conciliar aí informações que já existem com novas ideias, né, novas tecnologias que a gente pode criar
E como eu disse, a simulação e a modelagem é uma ferramenta bastante poderosa, né? Ah, que interessante. E agora, passando para as próximas imagens, a gente vai exibir agora 3 imagens. Agora sim, esses frascos de vidros na bancada. Na próxima imagem, nós temos um estudante utilizando uma máquina para manipular uma amostra. E já na terceira imagem, nós temos 2 estudantes de jalecos com óculos de proteção fazendo algum experimento. Eu queria ouvir um pouco do professor Valmir e da professora Camila, se vocês poderiam falar um pouco da estrutura desses laboratórios de fato, como que isso contribui para a formação dos estudantes na área da química e a atuação posteriormente no mercado de trabalho, por exemplo. A química, essencialmente, é uma atividade prática, né? Nós temos muitas teorias por trás de tudo que acontece, né? Mas, essencialmente, é uma atividade prática. Então, as aulas de laboratório são importantíssimas para o desenvolvimento do estudante em cada uma das áreas, das sub-áreas da química, né? Então, por exemplo, nós temos a síntese de novos produtos, quer sejam orgânicos ou inorgânicos, né? Essa imagem, por exemplo, é bem possível de estar sendo um estudante manipulando algum produto que tem algum risco, né? Ou que seja volátil, um gás tóxico, ou que tem algum perigo, né, de uma pequena explosão. Então, são manipulados em equipamentos adequados, né? Então, o estudante, ele toma contato com essas atividades na síntese de produtos inorgânicos, na síntese de produtos orgânicos, estuda na fisicoquímica, né, processos para entender aquilo que está acontecendo, e na química analítica, que representa os frascos que eu trouxe, a análise do produto que muitas vezes é produzido. Então, você produz algo e precisa saber se ele é puro, como é que é a composição, a estrutura, tudo isso vai demandar, então, do químico, né, conhecimento das técnicas instrumentais de análise para caracterizar os produtos que estão sendo produzidos. E os estudantes têm a oportunidade de conhecer, né, boa parte dessa instrumentação de laboratório. E a gente zela, né, completando o que o professor Valmir falou, a gente zela muito no curso pela segurança, né? Então, que representada pelo uso dos óculos de proteção, pelo jaleco, né? Os estudantes aprendem para manusear esses produtos químicos, que muitas vezes são perigosos, e aprendem a manusear com segurança, com propriedade, né, para que profissionalmente depois eles se sintam aptos a trabalhar com esses produtos. Além disso, nós temos as capelas, né, todo o ambiente, a infraestrutura preparada para isso, e o armazenamento, cada produto precisa ser armazenado de forma, né, alguns precisam ficar separados de outros, e assim o profissional né, o estudante, ao longo do curso, adquire esse conhecimento para se tornar um profissional seguro e apto a lidar com isso no mercado de trabalho. Ótimo. Passando para a próxima imagem, até relacionado com o que vocês comentaram, aqui nós temos, então, um prédio do Departamento de Química e chama a atenção essas estruturas no alto, essas torres de exaustão. Também na imagem seguinte, nós temos... Deixa só a produção passar. Esse novo anexo da Química. Então, eu queria entender um pouco sobre essa questão desses parâmetros de segurança que o prédio, os departamentos no geral, seguem. Então, professores, qual que é a importância desse sistema de exaustão e de outras tecnologias em prol desse desenvolvimento, dessa atuação mais segura dos estudantes? Sim, então, né, as imagens vieram de acordo com o que eu estava falando, esse sistema de exaustão, o prédio novo foi montado todo já para receber essa demanda, né, do uso dos equipamentos, dos produtos de forma segura, com equipamentos que possibilitem, né, essa segurança para todos. Você quer completar? O importante é salientar que os estudantes do curso, normalmente, eles não estão diretamente envolvidos com coisas perigosas, né? Então, nos laboratórios de ensino, trabalha com soluções aquosas, diluídas, né? Às vezes mexe com algum reagente volátil, que pode ser inflamável também, mas sempre com muito cuidado, né? E sempre, sim, através de experimentos que envolvem muito pequeno risco.
né? Esses laboratórios que foram mostrados, muitos já são de pesquisa, né? Já são de estudantes que já estão em outro nível, né? Às vezes na pós-graduação, atuando então nas pesquisas que os professores do departamento realizam. Então, é importante lembrar, né? O estudante que está aprendendo, ele não é submetido a condições perigosas, embora a química por si só já seja uma coisa um pouco perigosa devido aos reagentes químicos, né? Solventes, tem substâncias que são tóxicas, mas dentro de um laboratório de ensino a gente trabalha sempre com coisas que não vai colocar em risco a segurança, nem a saúde do estudante. Mas é claro que depois não tem jeito, porque muitas vezes, para desenvolver uma pesquisa nova, acaba sendo necessário. Então, os estudantes de pós-graduação certamente se envolvem com coisas mais perigosas. Ótimo. Então, pelo que parece, você comenta desse imaginário relacionado com substâncias perigosas, gases tóxicos, mas nem sempre é isso. Então, eu queria ouvir um pouco qual que é a atuação que o estudante vai ter voltado para essa área da química. Não sei se eu entendi direito a sua pergunta. Não, sem problema. É que você comentou sobre isso, sobre essas substâncias tóxicas, esses gases, que talvez seja mais voltado para a pesquisa. E eu queria saber, então, dessa parte de ensino, da questão da atuação dos estudantes. Como que isso acontece na área da química? Então, no ensino, né, o estudante que ingressa em qualquer um dos cursos de química, ele vai atuar, né, nos laboratórios, os primeiros laboratórios de química geral, onde ele vai aprender a lidar com essas substâncias, né, com os produtos químicos. Então, ele vai aprender que existem ácidos, que existem bases, que existem substâncias que são corrosivas, que são substâncias que são explosivas. Então, ele vai tomar contato com essas informações, né? Mas não vai estar necessariamente trabalhando com elas. Né? À medida que vai evoluindo no curso, ele vai crescendo, né? Ele vai podendo manipular essas substâncias, e mesmo se ele vai trabalhar num laboratório de iniciação científica, né, num grupo de pesquisa, ele vai estar junto de estudantes de pós-graduação, né, tanto de mestrado quanto de doutorado, e também com o professor responsável pela pesquisa. Então, nesse momento, ele já começa a tomar contato com essas substâncias ou com processos mais complicados, né, que ele vai aprender e crescer com isso. Ótimo, perfeito. Você trouxe um gancho, então, para a gente falar um pouco sobre essas iniciativas, projetos de extensão, iniciação científica presentes em cada um dos 3 cursos. Começando pela Química, professor, eu queria ouvir um pouco sobre o projeto Química Faz Bem. Será que você poderia dar mais detalhes sobre como que esse projeto atua? O projeto Química Faz Bem, ele foi uma iniciativa da pós-graduação, né? Eu acho que teve um envolvimento também de um técnico administrativo do departamento, e o objetivo é conscientizar a população de que a química faz bem. Porque, normalmente, a gente tem informações de que a química faz mal. Então, justamente por ser um profissional que mexe com substâncias perigosas, então, acaba que pode acontecer um acidente com o derramamento de um produto químico no transporte, né, um caminhão transportando um produto da base da Petrobras, por exemplo, aqui em Betim, e vai levar isso para alguma cidade. Um acidente que ocorra com esse veículo na estrada pode derramar esse produto e isso vir a afetar um córrego. E então, eu acho que eu me perdi. Posso ajudar? Me ajudei, Camila. Professora. Então, através do Química Faz Bem, né, são apresentados para a sociedade alguns projetos, né, da equipe, dos professores, junto com suas equipes de estudantes do Departamento de Química, projetos que são desenvolvidos e que demonstram como a química pode ser usada para trazer benefícios para a sociedade. Então, através das iniciativas do Química Faz Bem, a equipe tenta mostrar para a sociedade quais são esses benefícios que podem ser obtidos através de ações que envolvem química. Ótimo, perfeito. Isso mesmo, obrigado. Porque às vezes isso acontece com a gente. A gente começa a falar de uma coisa e perde o rumo.
Sem E problemas. isso é importante, né, da Química Faz Bem, então mostrar para a população que então a química tenta, né, também atuar no sentido de preservar o meio ambiente. A professora Érica mostrou justamente um problema real do mundo moderno, que são plásticos, que estão em tudo, né? Quase tudo é plástico hoje. E aí o que fazer com esse material, né? A reciclagem nem sempre é suficiente para atender a demanda do que é produzido. Então, nós precisamos atuar no sentido de produzir produtos que sejam biodegradáveis, né, que causam impacto ambiental. E a química está atuando nisso. Então, a Química Faz Bem mostra esse tipo de coisa também, né? A atuação do químico no sentido de que mostrar que a química está tentando atuar para o bem, né, corrigindo problemas do passado também, né, que faz parte da evolução, né? Sim, perfeito. E agora, quais são as iniciativas dentro da engenharia química? Se você puder falar dos projetos de extensão, por exemplo, professora? A escola de engenharia química, ela é muito grande, né? Então, como eu disse, geralmente a engenharia química faz interface com outras engenharias, então às vezes os projetos são comuns, né? E a gente tem, por exemplo, né, iniciativas que começaram mesmo na engenharia química, né? Um exemplo é o projeto Equalizar, que é um cursinho popular, que teve início com alunos da engenharia química, mas hoje ele se tornou tão grande, né, que já é uma iniciativa da escola de engenharia e envolve a participação de voluntários da universidade inteira, quase de todos os cursos, e a gente atende justamente, né, a população que não poderia, né, se preparar, né, pagando um cursinho particular. Então a gente presta, né, esse serviço aí para essas pessoas, para elas terem a oportunidade, né, de concorrer aí igualmente, né, e poder estar aqui na UFMG, por exemplo, com a gente. Então, esse é um exemplo, né, de uma das atividades, mas a Escola de Engenharia tem muitas outras, né, iniciativas, como as empresas juniores. Então, né, geralmente cada curso tem a sua empresa, a gente tem a Multijúnior, né, mas que faz interface, né, e partilha também das outras engenharias, das outras experiências. A gente tem o ENGE 200, que é um projeto bastante grande na Escola de Engenharia, que tem, né, vários projetos ligados a ele, e ele busca repensar, né, a formação do engenheiro do futuro, né, o engenheiro que vai estar sendo formado ao longo, né, dos 200 anos de história da Escola de Engenharia, por exemplo, né, que já tem mais de 100 anos. Então, essas iniciativas, né, são possibilidades que o aluno de engenharia química pode se envolver, né, enquanto ele estiver fazendo o seu curso, né, e aprendendo, né, não só através, né, das disciplinas, mas também através dessas iniciativas que são extracurriculares, né, vamos dizer assim. Ótimo. E já que você falou da empresa júnior, dentro da engenharia química é a MUT, que é voltada para consultoria, para projetos. Você pode falar um pouco dessa formação do estudante dentro de uma empresa júnior? Tá. A Multi, ela tem mais de 10 anos, né? Então é algo bem já consolidado, é uma das maiores empresas júniores de Minas Gerais, se eu não me engano, né? Se não for do Brasil, eles vão me ficar bravos comigo, mas a ideia da empresa júnior, né, de um modo geral, é fazer com que um aluno já tenha contato com o mercado de trabalho, já possa, né, praticar algumas experiências enquanto profissional, né, mas sendo estudante. Então, eu considero a empresa júnior uma iniciativa bastante agregadora em termos de formação. Então, eu acredito que o aluno, né, além de conhecer um pouco mais, né, do que é ser profissional, por exemplo, na engenharia química, no caso da Multi, ele também amadurece bastante, porque exige, né, do aluno uma certa postura, saber se comunicar, enfim, né? Então a gente vê assim uma evolução bastante grande, bastante positiva dos alunos que se envolvem com a Multi. Geralmente a maioria dos alunos acabam em algum momento, né, fazendo parte da Multi Júnior, porque realmente é uma experiência muito positiva, todos enxergam assim, né? Ah, interessante. E agora, de outras oportunidades, eu queria falar de iniciação científica, principalmente porque, Camila, você vivenciou a iniciação científica como graduanda. Será que você poderia falar um pouco dessa importância, dessa formação para seu percurso como graduanda? Sim, a participação na iniciação científica abre um universo, assim, muito importante para o aluno, porque a gente tem contato ali na iniciação científica, você
precisa pôr a mão na massa, pegar e fazer por iniciativas próprias. Então, você está diante de um problema ou de um projeto que você precisa desenvolver e ao longo de um tempo, né, você vai se dedicando àquilo e adquirindo experiência tanto na prática quanto também de associar o conhecimento, né, a teoria com a prática. Então, a iniciação científica é bastante importante, né, a gente indica para todos os alunos, quem tiver a oportunidade de fazer, que faça a iniciação científica. Nós temos no Departamento de Química muitos grupos, muitas oportunidades, né? Então, é bem importante, sim. E cada vez mais a gente está tendo pesquisas aplicadas, assim como também as pesquisas de base, né, que o Departamento de Química desenvolve, são muito importantes, que vão dar subsídio para o desenvolvimento a longo prazo, e as iniciações científicas também com aplicação imediata. Então, nós temos todas as possibilidades. Você quer completar, Valmir? Nesse sentido que a Camila falou, o departamento possui, né, através dos seus professores, interação com indústrias, né, de grande porte. Petrobras, por exemplo, tem parceria com professores lá do departamento, e estudantes têm a oportunidade de trabalhar nesses projetos com aplicação direta, né, porque as empresas, elas focam no resultado, elas querem resultado, diferente de uma pesquisa básica, onde, como a Camila falou, é um estudo que pode demorar anos, dezenas de anos, até que venha a ter um resultado promissor, que vire um produto, alguma coisa do tipo. Já essas interações com empresas são aplicações imediatas, a empresa tem um problema que precisa ser resolvido. Então, esse estudante vai ter oportunidade, né, de vivenciar mesmo a realidade ali, a coisa está acontecendo naquele momento, ele tem que, né, agir no sentido de resolver um problema imediato. Então, isso faz com que o estudante cresça, realmente aprenda muito, né? E não só a iniciação científica, né, e aí os cursos de química permitem, né, e incentivam também os estágios. O estudante, quando sai para fazer um estágio, quer seja ele obrigatório, porque existe um estágio obrigatório do curso, mas tem os estágios não obrigatórios, então o estudante vai, né, até laboratórios ou empresas para desenvolver um determinado trabalho e aí sim tomar contato com coisas que não necessariamente ele iria tomar contato no curso, né? Muitas vezes ele já tomou no curso também, então ele vai contribuir com o que ele aprendeu no curso para, né, desenvolver um trabalho na empresa. Uhum. Então, isso tudo, né, agrega muito conhecimento para o estudante. Ótimo. E na engenharia química, professora, se você quiser falar um pouco das iniciações científicas, também sobre a questão dos estágios, dessa formação prática e como que o estudante ele consegue se inserir no mercado de trabalho também? A iniciação científica também é algo bastante presente, né, no nosso curso. Os alunos costumam fazer iniciação científica num período ali, mas, né, até o meio do curso, depois eles realmente se envolvem mais com as atividades de estágio, mas as possibilidades são diversas, né? Como o professor mesmo mencionou, tem aluno da engenharia química que faz iniciação na química ou vice-versa, alunos que fazem iniciação em outros cursos de engenharia, que não só a engenharia química, então existe essa possibilidade, também uma opção, né, de formação, né, complementar do aluno, e a gente também incentiva, né, para aqueles que têm o perfil e querem, né, viver essa experiência, realizar a iniciação científica. Com relação ao estágio, nossos alunos conseguem fazer muitas vezes mais do que um estágio. É óbvio que a gente tem um estágio obrigatório, mas muitos acabam se envolvendo com outras atividades, né, a partir da realização do primeiro estágio, então fazendo outros estágios que não são obrigatórios. E na maioria das vezes eles acabam se descobrindo ali, né, o caminho, ou o ramo, ou a área onde eles querem atuar, né? Então a gente acha bastante importante, às vezes, o aluno passar, né, por diferentes estágios para realmente identificar, né, com o que ele gostaria de trabalhar, né? E na maioria das vezes, já que as opções para engenharia química, né, são
relativamente fartas, né, os alunos já saem praticamente empregados, né? Eles já têm geralmente proposta, né, para serem efetivados a partir dos estágios que realizam. E, como eu disse, né, são várias as opções. A gente tem aluno que chega a fazer até 5, 6 estágios diferentes. Quero completar em relação à iniciação científica, que uma grande oportunidade que os alunos têm durante a iniciação científica é de participar de congressos. E isso é uma oportunidade ímpar, porque quando ele desenvolve um trabalho, envia para um congresso, apresenta seu trabalho para pessoas, às vezes do Brasil todo, às vezes congressos internacionais, então ele tem contato com outras pessoas, troca experiências, e isso agrega muito para a formação também do estudante. Perfeito. E pensando agora um pouco nesse diferencial do Ser UFMG, para localizar o pessoal, os 3 cursos, né, Engenharia Química, Química e Química Tecnológica, estão no campus Pampulha, em Belo Horizonte, e eu queria entender um pouco qual que é o diferencial de fazer parte, enquanto uma estrutura física, agrega nesse aprendizado do estudante da UFMG. Então, a gente tem uma grande infraestrutura, né, que a UFMG proporciona para os alunos. Nós temos uma rede de bibliotecas, com acesso a muito material, o restaurante universitário, né, os espaços de convivência que os estudantes têm dentro dos cursos, tanto como os centros de estudos, toda essa infraestrutura de equipamentos para serem utilizados, né, e em relação à infraestrutura, eu acredito que seja uma grande oportunidade, sim, de estudar aqui na UFMG, além, não sei se você vai perguntar isso depois, de outros aspectos em relação ao curso em si. Posso falar agora? Claro, à vontade, pode falar. Então, em relação ao curso de Química, por exemplo, a gente tem algumas oportunidades também do estudante estar envolvido na elaboração de patentes, por exemplo, né, Valmir, que a gente tem a UFMG tem sido, né, uma universidade que tem gerado um grande número de patentes, e o Departamento de Química também, cerca de 80 patentes por ano, se não me engano. Isso, né, é uma oportunidade, um diferencial que a UFMG proporciona para os estudantes, né, além de ser um campus com muitos recursos. Né? Perfeito. Vocês querem complementar? A gente está na universidade, né? Então é um universo de possibilidades. Então, né, a gente já falou de várias, né, iniciativas e atividades, provavelmente a gente vai esquecer de várias, né, porque é um universo mesmo. E eu acho que depende muito do aluno buscar, né, o que para ele faz sentido, o que para ele, né, faz com que ele consiga trilhar, né, o caminho dele da melhor forma possível em termos de formação, contato, enfim. Então a gente tem esse universo, eu acho que cada indivíduo pode escolher ali o seu caminho, né, a sua rota, né, para construir, né, a sua formação enquanto profissional e pessoa, né? Então, o que eu acho, né, é muito importante, né, em viver, por exemplo, né, a universidade, a UFMG, é essa troca, né, com diferentes cursos, alunos, pontos de vista, professores que vieram de lugares diferentes, tiveram experiência em países diferentes. Então, realmente, né, a troca, né, eu acho que assim a coisa que mais pode enriquecer, né, que pode mais trazer também, né, possibilidades para essas pessoas que estiverem aqui. Perfeito. Quer complementar, professor? O que a Érica falou é bem verdade, né? Aqui nós estamos na universidade e o fato do estudante ter os vários cursos aqui dentro em que ele pode transitar de um para o outro através dos projetos, ele pode participar dos projetos de iniciação científica, ele pode dos projetos de extensão, e não só através de projetos, mas através da convivência mesmo com estudantes, né, de outros cursos, de outras mentalidades, porque uma coisa é a mentalidade exata, ele vai conviver com alguém das ciências humanas, onde 2 mais 2 não necessariamente será 4, né? Então, isso tudo é muito importante. Diferente de um curso onde o estudante vai para aquele curso, vai fazer só aquele curso e vai embora para casa, né? Aqui ele tem essa possibilidade
de tomar contato. Nós sabemos que, por exemplo, no curso noturno, né, em que o estudante muitas vezes trabalha o dia todo e vem aqui só à noite, ele acaba não desfrutando de tudo que a universidade oferece, mas a universidade oferece. Então, inclusive, apoio financeiro, né, através dos programas de ajuda pela FUNP e outros, né, das próprias reitorias, de maneira a manter o estudante aqui dentro, né, para aproveitar tudo isso. Então, o estudante que tem essa oportunidade, certamente é um diferencial muito grande para ele. Ótimo. E pensando assim nesse desenvolvimento que a UFMG oferece para o mercado de trabalho, eu queria ouvir um pouco pensando no estudante que vai ingressar agora, daqui 4, 5 anos, qual que é a previsão do mercado para receber esses estudantes recém-formados? Como que vocês assim têm previsões de como que vai estar o mercado? O mercado, eu percebo que a mudança é muito grande, a gente tem visto aí, né? E que o que eu tenho falado para os estudantes é buscarem a interdisciplinaridade, abrir a mente, né? Ter uma formação sólida na sua área de formação, mas não perder de vista como que ele pode interagir com o cenário atual, né? Assim, na interdisciplinaridade. Ótimo. Só complementando, né, Sim. o que a professora Camila falou, eu sempre menciono, né, falo para os alunos tentarem observar ao redor, né, porque né, o nosso dia a dia, a nossa vida, às vezes nos mostra o que vai ser a demanda, né, do amanhã. Então, ter essa percepção mesmo, né, de, tá, eu preciso cumprir um currículo, mas eu posso me envolver com outras coisas que também vão agregar a minha formação, e lá na frente, né, às vezes eu não vejo muito como isso vai me ajudar, mas lá na frente isso pode ser um diferencial mesmo para o mercado de trabalho, né? Então, acho que perceber, sabe, diariamente o mundo que está ao nosso redor, ser uma pessoa que gosta de se informar, né, que está sempre, né, buscando alguma leitura que atualize e tal, eu acho que é extremamente importante, e a gente tem muito acesso a isso, né, aqui na UFMG. E algumas formações complementares o estudante tem que buscar a parte. Sim. Né? Uhum. Ótimo. E agora a gente vai para uma dinâmica. Vamos supor que eu sou uma estudante que eu estou na dúvida entre qual dos 3 escolher depois de ouvir tudo isso. E a ideia é que vocês me convençam sobre o porquê que eu vou escolher um dos cursos de vocês. E vocês podem ficar à vontade para trazer diferenciais, exemplos, mas a ideia é me convencer a um dos 3 cursos. Pode começar então pela professora Érica? Nossa, Difícil. É um desafio. Bom, começando, né, como eu disse, a engenharia de química vai te trazer muitas possibilidades de estágio, até quem sabe, né, aí uma experiência no exterior, temos muitas possibilidades para internacionalização, muitas parcerias. Estamos na escola de engenharia, que é a maior escola de engenharia da América Latina, então é algo, né, bem diferencial. É um curso que tem uma tradição bastante grande e que está buscando sempre se atualizar com relação às demandas, né, profissional aí do que é a realidade no mundo atual e no futuro aí de médio a longo prazo. Então, eu acho que se você fizer engenharia química, você vai ser uma excelente profissional, vai estar muito satisfeita e vai ter muitas possibilidades de atuação. Ótimo, eu achei interessante. E aí, a química tecnológica, quais são esses diferenciais? Então, a química tecnológica, se você tem um perfil que não se adequa muito a um ambiente industrial, você não se identifica muito com aquela a atuação, né, mais, digamos, na fábrica, direta lá, mas também não se identifica tanto com a química de bancada e tudo. Você gosta, te atrai a engenharia química, mas você não tem certeza. Se você gosta da química, mas também não tem certeza. E se você quer lidar assim, com processos, né, e seu perfil é para a química tecnológica. Né? Na química tecnológica, você vai ter oportunidade de conhecer um pouco da química, um pouco da engenharia química, e vai poder atuar em uma gama bastante ampla, né? Pensando em pesquisa em desenvolvimento,
Nós temos um curso, né, muito bem montado, com muitos professores, muitos laboratórios, você vai ter muitas oportunidades também. Ótimo, também acho interessante. E na química, professor? Bom, a química tem tudo o que a Camila falou, porque o curso, né, o curso de química tem essas 3 possibilidades. O estudante, então, que chega para o curso de química, ele pode escolher a química tecnológica, né, ele pode escolher a química, que aí se divide em bacharelado e licenciatura. Então, vai depender dele, né, ter esse perfil de ser um futuro cientista, né, se basear no CSI, naquela série, investigar crimes, investigar crimes, que é uma área de atuação também do químico, né, na área forense, mas é aquele cientista mesmo, né, representando aquele ser de jaleco, desenvolvendo produtos novos. E isso vai desde a produção de tintas, né, até a produção de fármacos. Então, o químico vai ser essa pessoa, né, aquele que vai trabalhar normalmente num laboratório, né, no laboratório de uma indústria ou num laboratório de um centro de pesquisa, que não necessariamente será uma indústria, né, um laboratório de uma indústria farmacêutica. Enquanto que o futuro professor, aquele que se licenciou em química, né, o licenciado em química, vai atuar, né, no ensino. Então, se ele tem esse dom, se ele sente que ele tem algo, tem que se doar. Na realidade, o professor vai ser uma pessoa que tem que se doar, né? Se ele gosta de interagir, né, com as pessoas e ensinar, ele então vai ter que escolher a licenciatura para seguir adiante. Ótimo, perfeito. Bom, professores, realmente tem uma interdisciplinaridade muito grande, mas ficou super claro as inúmeras oportunidades, os inúmeros projetos dentro de cada um dos cursos. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, nosso tempo chegou ao fim, mas se você quiser saber um pouco mais sobre a Mostra Sua FMG, é só acessar o site www.fmg.br/mostra. Nos acompanhe também nas redes sociais, pelo Instagram, o @MostraSuaFMG, e pelo TikTok, no FMGBR. Se inscreva no canal da TV FMG e até o próximo episódio. Mostra sua UFMG.